Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Nosso momento de reflexão bíblica. A Bíblia é um livro fantástico. A palavra de Deus tem poder de transformar, de curar, de renovar. É muito joia, é o livro mais publicado desde a invenção da imprensa, em mais idiomas e que teve mais cópias suas sendo editadas. E o engraçado, interessante, é que o segundo livro mais editado também é um livro cristão, O Peregrino, de John Bunyan, né? Também é um livro muito bom, tem algumas versões em filmes, vale a pena ler. Mas vamos lá então, meditar na Palavra de Deus. Hoje, Gênesis capítulo 21, a parte 2, episódio 32 do nosso podcast. Depois nós veremos a parte 3 do capítulo 21 e vamos encerrar esse capítulo. No episódio de hoje vamos continuar falando de Agar e na parte 3 nós vamos finalizar fazendo algumas considerações sobre Ismael, filho de Agar, filho de Abraão. Então vamos lá. O que tens, Agar? É a pergunta, né, que é feita a ela. Agar, ela é expulsa das tendas de Abraão. No deserto, vagando, está ela perdida e desolada. Em desespero, ela chora copiosamente. A voz de um anjo é ouvida perguntando: o que tens, Agar? Agar pode ser claramente colocada como um símbolo das almas, das vidas ou das pessoas que ainda estão sem Cristo, que estão longe de Cristo. Mas por quê? Porque ela estava, primeiro, cansada, segundo, sedenta, depois ela estava aparentemente esquecida pelo homem e esquecida por Deus, aos olhos dela, né? E ali estava ela esperando a morte para ela e para o filho. A atitude dela deveria servir de exemplo de como agir para com aqueles que estão longe de Cristo. Devem fazer como ela fez. Perceber a necessidade de ajuda, olhar na direção certa e buscar a libertação que vem somente do alto, né? Deus, ele está mais perto de nós do que nós possamos imaginar ou sonhar. Ele se importa verdadeiramente conosco. Ele nos ouve e ele nos atende, nos ajuda. Ele nos dá sustento, ânimo, orientação. Agar, ela está numa região desértica, num deserto. Deus abre os olhos dela e ela viu uma fonte d'água. Observe que uma alma que despreza a posição de filho de Deus, ela é impelida ao deserto, ao sofrimento, ao padecimento pela sua própria atitude de orgulho. O orgulho se torna então um ato rebelde contra os termos da salvação de Deus. A salvação é um presente gratuito para os pecadores que o buscam como tal. Agar sentiu sua miséria, como muitos que não encontram paz. Ela se sentou, chorou. Ela chorou para Deus e ele a reconheceu lá, em meio à sua dor, naquele deserto. As misericórdias que recebemos no caminho devem nos mover em direção à confiança. Mas o nosso orgulho e a nossa incredulidade impedem até mesmo que as nossas orações sejam feitas. Veja alguns detalhes do tratamento de nosso Deus com aqueles aos quais Ele ajuda. Ele mesmo dando o primeiro passo, convencendo o pecador da justiça, do pecado e do juízo.
Ele exige uma confissão de desejo de mudança nossa, de desejo de cura, de desejo por salvação, por libertação. Aquele que se aproxima dele precisa demonstrar isso. E então ele age. E quando ele age, nada nem ninguém pode impedi-lo. O poço de água ali estava perto de Agar, mas ela não conseguia ver. O mesmo acontece com a água da vida. Por que tantos estão sem paz? O poço está ao lado deles. O som do evangelho ecoando por toda parte. Cristo morreu pelos pecadores. Seu sangue é o preço de resgate de todos. Nenhum pecado é muito grande que não possa ser perdoado, nem impossível de ser purificado. Nenhuma tristeza é tão grande que não possa ser confortada. Muitos estão sem paz, porque seus olhos estão fechados para a verdade. A sabedoria humana é incapaz de dar vida, de trazer salvação. O que se quer não é uma nova fonte, mas olhos abertos para enxergar a verdadeira fonte que já existe, e é Cristo. E é a descrença nisso que mantém tantos de nós tão ansiosos em nossas vidas. Para eles, o poço não existe. Para muitos, isso parece mera fantasia. Mas aqueles cujos olhos estão abertos sabem que é uma passagem das trevas para a luz. O texto diz que Deus abriu os olhos de Agar. É a cegueira que causa muitos problemas a nós. Mas como o cego não pode ver por sua própria vontade, o que não é espiritual também não pode. E o que Agar viu? O que ela viu ali naquele deserto? Ela viu o bem da vida, ela viu a revelação de Jesus Cristo à alma. E isso significa paz. Não nossos próprios poderes ou sabedoria, não. Não nossa própria santidade ou avanço na graça, mas a confiança nele. Sem mais medos, é verdade que o deserto está lá. O trabalho precisa ser feito. As tentações precisam ser superadas. As tristezas suportadas. As graças cultivadas. Mas podemos fazer tudo por meio de Cristo. Às vezes os problemas se tornam socorros, pois nos fazem fugir para os braços de Cristo, buscando refúgio, fortaleza e socorro bem presente na tribulação. Beleza? Então eu vou fazer uma pausa aqui para ficar bem curtinho esse áudio, para você poder ouvir com calma. Leia o capítulo 21 com o coração aberto, em oração, com calma, em silêncio, e ouça a explicação para que a palavra de Deus ela se torne viva em você, na sua vida diária, na sua vida prática, e eu tenho certeza que isso trará bênçãos inigualáveis e preciosas para a sua vida. No próximo episódio vamos conversar um pouco sobre Ismael, e então nós finalizaremos o capítulo 21, beleza? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Eu te espero no próximo episódio. Um abraço, até breve. Com Deus.